Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Noite abençoada, noite da presença de Deus, noite de nos alegrarmos, de estarmos em comunhão e entregarmos ao Senhor o nosso melhor, a nossa adoração, nosso louvor, nossa oferta, nossa vida para Ele. Não tem nada melhor do que isso. Quero compartilhar com vocês um texto que se encontra em Hebreus 11, os versos 7 e 8. Hebreus 11, 7 e 8. Todo mundo sabe, né, que Hebreus 11 é o capítulo da Bíblia, da carta de Hebreus, que fala sobre... Hebreus 11, 7 e 8. Já está até projetado aqui. A palavra do Senhor nos diz assim: pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Amém? Feche seus olhos por um momento. Pai, te damos graças pela tua palavra lida nessa noite, por podermos ter essa oportunidade de te louvar e te bendizer, ó Pai, de adorar o teu santo nome. Fala conosco nessa noite, ó Pai, para que possamos sair daqui renovados, ó Deus, e, Senhor, alinhados contigo. Nós te agradecemos por cada vida aqui presente, e te pedimos, ó Deus, que toda atenção seja cativa até o teu trono de glória. Deus, que toda distração, que todo impedimento, que todo desejo de conversar nessa hora seja amordaçado em nome de Jesus, ó Pai, e toda atenção seja voltada para o que tu queres ensinar nessa noite. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, Hebreus 11, versos 7 e 8, ele nos fala de um personagem bíblico interessante que é Noé. O nome Noé significa repouso. E esse nome é muito especial nessa linhagem dos seres humanos, porque havia uma maldade que se multiplicava de geração a geração. E quando Noé nasce, ele recebe esse nome, é como se houvesse um tempo de repouso, um tempo onde Deus encontrasse no meio dos homens alguém que realmente teria uma intimidade com ele, teria um relacionamento com ele. E todo mundo conhece a história de Noé. Se você pergunta para uma criança sobre Noé, as crianças sabem quem foi Noé. Se você fala a palavra arca, as pessoas vão se lembrar de Noé diretamente, vão se lembrar da Bíblia. E é interessante a gente observar que não havia construção de embarcações naquela época. E quando Deus chama Noé, Deus fala com Noé, Ele propõe um projeto de coisas que não existiam, que nunca foram vistas, que nunca aconteceram. Como o texto diz para a gente aqui, né, que Deus fala e o adverte a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Que coisa, imagine só Deus chamar você, te dar um projeto, e te pedir para fazer algo que você nunca imaginou, que ninguém nunca fez na vida, que ninguém nunca teve nem a ideia disso, que isso deveria acontecer. O que você pensaria, hein? Normalmente nós pensaríamos o quê? Que a gente estava tendo um pesadelo, um sonho, alguma ideia mirabolante, alguma coisa louca, mas dificilmente a gente se agarraria na ideia de que Deus estava nos mandando fazer alguma coisa, porque é algo que ninguém nunca viu, algo que nunca aconteceu, e isso seria algo realmente extraordinário. Será que nós creríamos? Será que nós acreditaríamos em Deus e nós entraríamos nesse projeto? Às vezes, né, nós somos chamados por uma questão de fé a crer em coisas, e a fé é crer em coisas que nós não vemos ainda, mas que nós cremos que acontecerão. E muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande com isso, de quando há algo novo de Deus, quando Deus propõe algo novo, a gente aceitar que Deus esteja realmente querendo fazer aquilo. E nesse caso tão específico aqui, é algo monumental.
Para e pensa nesse período de decepção de Deus. Deus cria a terra, Deus cria todas as coisas, e Deus vê que havia tudo sido feito de maneira boa, tudo era muito bom. Deus estava satisfeito com a sua criação, estava indo tudo bem. Hoje eu estava até de manhã conversando com o Robson ali no corredor, naquela posição ali, né, aquela porta ali. Eu estava falando com ele sobre isso exatamente. O problema da Terra é o ser humano. Se não tem o ser humano, acabaram todos os problemas do nosso planeta. É verdade ou é mentira? Acabaram os problemas. O problema está no ser humano. Deus viu que tudo está muito bom, mas Deus cria o homem. Até ainda está bom, mas quando Deus cria a mulher e dá a mulher como companheira para ele, e o homem começa a perpetuar a espécie, começam a nascer filhos, os problemas começam a acontecer. Aí os problemas começam a acontecer. Por quê? O problema estava lá em Adão, estava lá em Eva. Não, o problema está naquilo que acontece com a mudança na cabeça das pessoas, a partir das gerações que vão surgir. E chega o seu Caim, e cria aquela confusão, é o primeiro homicida da história da Bíblia e da história da terra. Mata o seu próprio irmão, não foi nem um homicídio, foi um fratricídio. Foi pior ainda. Imagine que coisa. Foi criado no mesmo lar, teve a mesma educação, era mal educado, não tinha respeito com Deus. Quando Deus o chama e pergunta do seu irmão: o que eu tenho a ver com isso? Sou cuidador dele, sou babado do meu irmão? Mal educado, sem respeito por Deus. Já começa ali a coisa a ficar ruim, começa a estragar dali para frente, de uma maneira pior ainda, né? Porque o pecado já tinha entrado na terra através da desobediência. E tudo vai gerar em torno da desobediência. Eu quero durante algum tempo estar pregando aqui na igreja e trazendo passos que nós precisamos dar em direção a Deus. E o passo que Noé dá é um passo de obediência. E querido, a palavra obediência ela é muito forte, ela é muito pesada, e Deus ama a obediência. Mas como existe em nós um vírus que é contra a desobediência? Como ser humano, você pode pegar uma criança pequenininha, ela já nasce com vontade de desobedecer. É impressionante. E não é um problema de uma família ou outra, não. Todas as crianças, todos nós que já fomos crianças, a gente já nasce com a tendência a desobedecer. Você coloca uma placa no jardim, agora nem coloca isso mais, na minha época colocava. Ih, me senti velho agora, me senti bem velho agora, o Márcio até riu lá atrás, né? Não se coloca essas placas mais, não pise na grama. Qual era a primeira coisa que a gente fazia? Doido para pisar na grama. Você diz: não estacione, aqui é proibido. Os caras vão lá, estacionam naquele lugar. Vaga do idoso. É a nossa, né? Né, Jorge? É a nossa. O Robson está parecendo muito novo ali, mas já tem vaga de idoso, tá? Olha como é que aparece segura, né, Robson? Aí está a vaga do idoso, é a nossa. Aí quando você chega ali, ela está ocupada. E o cara não podia, ele não tinha o direito de colocar ali, porque é o desejo de desobedecer, né? Hoje a gente estava vindo para cá, para a igreja, paramos no sinal ali no semáforo, né? Paramos, está vermelho, e tinha umas 5 motos ali na frente, 5, né, mais ou menos, 5, 3, sei lá, motos. E de repente o sinal está vermelho, eu estou olhando, eles estão acelerando e partiram e cruzaram a pista, no vermelho. Eu falei: esse pessoal é tudo louco, né? Francamente, tinha que ter uma câmera ali, né? Para filmar um negócio desse e pegar essas placas e dar uma multa assim, multiplicar por 3, né? Que é domingo, então para alegrar o pessoal, botava 3 vezes o valor da multa de uma vez para aprender, né? Aí atravessaram e cruzaram a pista numa boa, eu falei: você ainda abriu? Está lá vermelhão. Vermelhão. Não estão nem aí. Quer dizer, dentro do ser humano o desejo de desobedecer ele é muito grande, é muito forte. Ele vem lá desde o Éden já, infelizmente, né? E Noé, contra tudo isso que ele está vendo na sua geração, ele obedece um Deus que diz para ele sobre uma coisa que nunca aconteceu, sobre algo que nunca foi feito. O passo da obediência, irmãos e irmãs,
é importantíssimo na nossa vida. Porque quando nós aprendemos a obedecer, nós somos abençoados. Porque a obediência, ela precede a honra. Ninguém jamais será honrado na vida sem obedecer. Jamais. Não há honra para quem não obedece. Há desonra. Então a obediência precede a honra. E a honra vai nos levar à bênção. Porque você obedece, você é honrado e você será abençoado. Agora, quem não quer seguir essa linha, irmãos, vai sempre estar com problemas. Sempre terá problemas na sua vida. Essa é a verdade. E Noé é chamado, então, a dar um passo de obediência numa situação como essa. Imaginem agora, Deus diz para ele: olha, eu quero que você construa um imenso navio. E Noé deve ter olhado de Deus: navio, o que é navio? O que é arca? O que significa esse trem? Nunca vi isso na minha vida. O que é uma arca? E aí Deus diz para ele: Noé, fica tranquilo que eu já estou com a planta pronta. Já foi aprovada pelo CREA, está tudo certinho. Você vai poder construir aí, o engenheiro naval já assinou, está prontinha a planta. Fica tranquilo, você só tem que me obedecer. E Noé se acalma naquilo, é impressionante, irmãos. Como é que Noé teve calma e tranquilidade e direção para poder obedecer a Deus? Aí é que eu digo, isso é espiritualidade, irmãos. Às vezes nós achamos que espiritualidade é rodar igual um peão maluco dentro da igreja, é o sujeito que fala, que acontece. Não, irmão, espiritualidade é que Noé tem, diante de uma coisa que ele nunca viu, diante de uma coisa que ele não tem noção, ele tem uma certeza que é Deus que está falando, e ele toma uma atitude: vou ser obediente. Isso é espiritualidade, irmãos. Porque muitas vezes nós rodamos, falamos em línguas, entregamos profecia, vemos pessoas serem curadas, mas nós não conseguimos obedecer. E a obediência, volto a dizer, precede a honra. Ninguém nunca será honrado em desobediência. Noé não tem dificuldade para fazer isso, para tomar essa atitude, para dar esse passo de obediência. Será que você e eu teríamos coragem de fazer isso, irmãos? Será que diante daquilo que a gente não conhece, será que diante daquilo que para nós é uma novidade, se Deus nos mostrar, nós seremos obedientes ao que Deus está mandando? Noé não teve a menor dúvida em obedecer ao Senhor. E é interessante como Deus fala com ele e diz para ele que ele vai construir essa arca para a salvação dele e da família dele. Deus não está incluindo mais ninguém. Se você for olhar o texto e ler com calma, você vai perceber que Deus não está construindo arca para salvar os seres humanos que viviam naquela época. Ele diz: essa arca será construída para preservação da sua vida e da sua família. Sabe o que Deus está dizendo para Noé, irmãos? No meio dessa geração toda, ninguém presta, só você e sua família. Imagina isso, irmãos. E a gente disse que aquele tempo era um tempo terrível, era um tempo horrível. O pecado se multiplicava exponencialmente. Era uma coisa terrível, terrível mesmo. E Deus só encontrou Noé e a sua família. O resto não era digno de salvação. Isso é forte, irmãos. Você nunca talvez tenha parado para ler o texto e pensar desse jeito. Mas isso é forte. Eles não eram dignos de serem salvos. Eles não mereciam ser salvos. Eles não queriam nem ser salvos. Essa é a verdade. Estavam nem aí para Deus. E Noé e sua família são salvos por causa da obediência. Lembra disso, hein? Todo dia da sua vida. A obediência pode nos salvar. Pode nos salvar. Eu conheço pessoas que morreram por desobedecer. Eu já contei a história aqui de uma mãe, que era da nossa igreja lá em Pada na época,
E que ela proibiu o filho de sair para tomar banho de valão com os colegas. Ela não gostava que ele fizesse isso. Ele saiu escondido, foi com os colegas e ele morreu afogado. Ele morreu por desobedecer. Às vezes as pessoas acham que é tão legal, é tão bacana desobedecer, é tão legal dar uma volta nas coisas que são proibidas e faladas. Mas, queridos, olha, a desobediência nos leva a caminhos sombrios e a consequências graves. Então, diante dessa obediência, desse passo de fé, eu quero falar com você hoje sobre 3 coisas que acontecem na vida de Noé. A primeira delas, e eu quero usar verbos, porque obedecer é um verbo, é uma ação, é uma atitude. Vocês já viram uma pessoa que concorda e faz outra coisa? Fulano, não pula daqui. Aí ele diz, tranquilo, e já pulou. Só quem não teve filho é que não sabe o que é isso, né? Porque quem tem filho sabe o que é. Não põe a mão ali. Aí vai lá e põe a mão, né? Então, a palavra dita, o acordo feito é de não fazer, mas a atitude, a ação, o verbo é de transgredir. Então, eu vou te dar 3 verbos, dentro da obediência, que também é verbo, que são remédios, são antídotos que a gente precisa tomar todo dia. O primeiro deles é a palavra assumir. Assuma o compromisso de perseverar em obediência. Não é ser obediente uma vez, mas ser obediente sempre, todas as vezes da sua vida, em todas as coisas. Eu tive uma experiência muito boa com isso, desde criança, porque lá em casa nós somos dois filhos, né? E eu sempre fui o cara que obedecia, e o meu irmão sempre o cara que desobedecia. Eu apanhei muitas vezes por causa dele, porque minha mãe dizia assim, você é mais velho, deixou ele fazer, então você vai ter que apanhar junto com ele. Aí eu apanhava junto com ele, que ele fazia errado, desobedecia. Mas eu sempre procurei obedecer, sempre fugi das coisas erradas. Nunca meu pai precisou me buscar em algum lugar que eu estava fazendo uma coisa errada. Felizmente meu irmão ele tinha que buscar. Uma vez ele ficou triste da vida, que foi buscar, ele estava tomando banho na ponte, no rio, lá de Pado. Estava pulando da ponte, ele soube e foi lá buscá-lo. Nunca precisou fazer isso comigo. Ah, eu sou santo, não. Nem sei fazer cara de santo, nem cara de anjo, como é que é, não sei nem como é que é. Mas eu fui obediente ao que meu pai e minha mãe pediam para mim. Se eu me arrependo disso? Pelo contrário, irmãos. Pelo contrário, porque eu escapei de poucas e boas, porque eu obedeci ao meu pai e à minha mãe. Então, obediência é o que a gente tem que tomar posse, a gente tem que assumir um compromisso de ser obediente. Não é dizer só eu vou ser obediente, não. É compromisso, é coisa séria. Quando a gente diz que vai obedecer a alguém, é uma aliança que está sendo formada. E uma aliança tem 2 lados. Tem aquele que tem autoridade para abençoar e tem aquele que deve obedecer para ser abençoado. Se aquele que deve obedecer para ser abençoado quebra a aliança, ele perde a bênção do abençoador. Deus é o abençoador nesse caso. Nós podemos ser os abençoados. Para isso, a gente tem que assumir um compromisso de obedecer de maneira perseverante. Ou seja, não uma vez só, mas obedecer em tudo que Deus fala. Não existe obediência quando a gente discute alguma coisa. Se eu chego e digo aqui agora, né? Se eu peço, falo assim, Ivan, vem aqui por favor. E o Ivan fica olhando para mim, quer entender o que eu falei, vai conversar com a Adriana, se a Adriana deixa ele levantar ou não. Isso não é obediência. Isso não é obediência. Obediência é quando eu digo, Ivan, eu preciso que você venha aqui agora. Ele levantou e veio, ele é obediente. Agora ele vai discutir, ele vai pensar, ele vai ver se vale a pena ou não vale para vir até aqui. Isso não é obediência. As pessoas pensam que mesmo a pessoa passando por esse processo e fazendo, ele é obediente. Ele não é obediente. Você já viu como é que funciona no exército? Você chega lá, você bate continência e o cara te devolve continência. Acabou, é aquilo ali. Isso é obediência. Você tem que bater continência para o seu superior. Você tem que obedecer. Deus, querido, quando Ele diz para nós, faça isso, não é para discutir, não é para pensar,
não é para a gente realizar um simpósio para ver se vai fazer ou não, é para imediatamente fazer o que Deus mandou. Lembram de Abraão? Abraão está todo feliz lá com seu menino Isaac. Oh, que bênção, ele esperou por aquilo a vida toda. E agora Deus diz para ele: pega o teu filho, leva para o monte e sacrifica ele para mim. Abraão ficou discutindo, nem para Sara ele foi falar. Ele não falou para ninguém. Ele pode ter chorado, ele pode ter falado com Deus, ele pode ter questionado Deus, mas ele não fez nada ao contrário, ele obedeceu imediatamente. Foi lá, mandou preparar o burro, mandou preparar a lenha, mandou separar o fogo, preparar tudo, chamou Isaac e falou: amanhã cedo nós estamos saindo de manhãzinho. Pronto, acabou, obedeceu. Não me importa se Deus está mandando, Deus sabe mais do que eu só tenho que obedecer. Acabou. Se a gente assumir esse compromisso com Deus, irmãos, nós seremos sempre abençoados. A Fernanda deu um testemunho aqui sobre a situação. Ela até brincou comigo, foi domingo de noite, né? Ou foi quinta-feira, não sei. Ela brincou comigo, ele falou assim: ah, tem um negócio assim, mas não vou receber. Eu falei: vai sim, em nome de Jesus, você vai ver. Vai receber em nome de Jesus, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Mas o que acontece? Ela chegou aqui na igreja, não foi reclamar, não foi chorar com ninguém, não foi falar com ninguém. Ela colocou o pedido dela na mesa, ela apresentou para Deus e ela creu. Deus não manda a gente levar os nossos pedidos até Ele. Obedece. Aí está tendo problema, está tendo crise, está tendo dificuldade. Não tem coragem de chegar diante de Deus e abrir o coração e chorar diante de Deus. Eu sou homem, eu não choro. Você vai ver, você não vai poder ir para o céu não, que o que vai ter mais no céu é a gente chorando lá diante do Senhor, de alegria da presença do Senhor, irmãos. Que isso? Ah, não vou apresentar o meu pedido. Apresenta ao Senhor, ela fez isso, ela obedeceu, apresentou, acabou. Qual o resultado? Qual o resultado? Recebeu o dinheiro dela. Porque quem obedece é abençoado, irmão. Aí acabou? Não. Agora tem que continuar obedecendo, entregando o que é do Senhor. Aí já entregou do Senhor. Aí, ó, Deus já está mandando outra coisa para ela. É assim que funciona, irmão. É assim que funciona, irmão. Mas se a gente desobedece, o Senhor só fala assim na Bíblia dele, na palavra dele: você entrega o teu dízimo. Aí você pega outra pessoa: eu dou 20 conto de dízimo, né? 5 mil, dou 20 reais. Você não é fiel, você não é obediente, você não é dizimista. Você é um trapaceiro. Você deu uma ofertinha, dízimo você nunca deu. Aí depois quer que Deus cuide. Oh, não vai cuidar de você, irmão? Não vai. Eu não posso discutir com Deus. O que Deus mandou fazer, eu tenho que fazer. Dízimo está na Bíblia. Quem não acredita, quem não concorda, vai servir outra coisa, mas Deus não vai poder. Ah, vou dar 2%, vou dar 5%, vou dar o que Deus colocar no seu coração. Mentira. Não existe nenhum lugar na Bíblia que Deus fala isso. Quando Ele fala do que Ele colocar no teu coração, lá em 2 Coríntios 9, é de oferta. Ele não está falando de dízimo. Quem fala que aquilo é dízimo ali é porque não sabe ler Bíblia, não sabe o que é exegese. Aquilo aí não é sobre dízimo. Aquilo é sobre oferta. Então, querido, a gente quer desobedecer. E a gente precisa assumir esse compromisso com Deus de obedecer a Deus em todas as coisas. Aí a gente casa. Aliás, casa não, vamos começar de trás. A gente quer namorar para casar. A gente vai namorar, a gente não pede orientação a Deus. Não usa a nossa cabeça para escolher bem uma pessoa. Porque não tem casamento ruim. O casamento ruim foi gente que não soube escolher. Se souber escolher direitinho, o casamento vai ser bênção. Mas quando não sabe escolher, depois é só reclamação. Aí depois põe a culpa em Deus. Deus me deu essa cruz que é essa mulher. Não, Deus não te deu cruz nenhum. Quem que escolheu foi você. Você que foi lá no cartório assinar documento, não foi Deus. Para com essa bobeira, né? Então a gente tem que escolher, saber escolher. Escolheu direito, Deus vai abençoar. Aí o que a Bíblia diz? Ama a tua mulher como Cristo amou a igreja. Você dá um tapa na tua mulher. Já viu Deus bater na igreja? Jesus? Não, Ele morreu por ela. Como é que fica?
Gente, se o marido é bom, a mulher nunca será ruim. Aprenda isso. Se o marido sabe tratar a mulher e honrar a sua mulher, ele não vai ter reclamação da sua mulher, porque uma mulher que sabe que o seu marido morre por ela, ela se submete a ele. Você pode perguntar para a Sandra, eu sou melhor do que ninguém. Pergunta para a Sandra aí, se ela queria ter outro marido que não fosse eu. Duvido que ela quer, duvido, irmão. Agora, o que tem de mulher dizendo, para que eu casei com esse desgraçado? Porque o cara não presta mesmo, ele não sabe amar a esposa como Cristo amou. Não soube escolher antes, não foi obediente à palavra de Deus, e continua não sendo. Aí oferecemos uma oração, um louvor, um cântico, uma pregação ao Senhor. Como eu posso subir nesse altar e pregar, se eu não amo a minha mulher como Cristo amou a igreja? Eu tenho que criar vergonha na cara e ficar sentado ali, até eu aprender isso, para depois eu subir no altar. Obediência, que dá sumo compromisso de obedecer o Senhor, a sua palavra. Aí a palavra de Deus vai dizer que a gente tem que perdoar. Eu não perdoo de jeito nenhum. Eu detesto aquela pessoa, posso nem ver que eu fico arrepiado. Vontade de pegar pelo pescoço. Não, então meu irmão, você não pode. Você não sabe obedecer. A obediência à palavra de Deus diz que não importa o que a pessoa faça contra nós, nós temos que perdoar. Porque senão nós não vamos poder fazer a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós temos os nossos devedores. Se eu não estou perdoando, não adianta nem eu orar. É perda de tempo. É perda de tempo. Você está entendendo o que eu quero te passar, meu amado? A obediência é uma coisa progressiva, não é numa coisa só, não. A gente tem que ser obediente a Deus em tudo, em toda a sua palavra. Por que Noé é obediente ao Senhor, quando Deus o procura e o dá esse plano mirabolante para ele? Porque Noé já obedecia em todas as coisas anteriormente. Noé era um homem obediente. Queridos, às vezes nós queremos ou fazemos um papel de cristão. A gente sai dizendo para os outros que é crente, que não sei o que, etc e tal, mas a gente não obedece. E se eu não aprendo a obedecer, irmãos, eu não serei honrado. As pregações que eu fizer não vão valer nada. As orações que eu fizer não valerão nada. Absolutamente. Porque eu não tenho obediência. Você entende isso, amém? E serve para a mulher também, o que eu falei do homem. Né? A mulher também, com relação ao homem. Porque geralmente quem escolhe mal mesmo é mulher, né? Escolhe cada cangaceiro, que misericórdia. Só de depois fica reclamando a vida toda, né? Um ano de alegria, né? Aliás, um ano não, minutos de alegria daquela cerimônia, e depois anos de reclamação à frente. Porque escolheu errado. Ainda vai falar que foi Deus que deu. Eu não aguento isso não, gente, você me desculpa, eu não aguento chegar os outros e falar, essa mulher que Deus me deu não me deu a Sandra, eu escolhi a Sandra me escolheu, Deus aprovou a nossa união, é diferente. Deus aprova um casamento ou reprova, mas Deus não escolhe um para o outro não. Não escolhe, isso é conversa fiada, não tem isso na Bíblia. Pastor, mas vai lá atrás, você vai ver lá Isaac. Meu irmão, vamos sentar com o texto que eu vou te mostrar que não teve Deus escolhendo nada para ninguém ali, não. Tem prova, tem colocações do servo lá e tal direitinho. Não foi bem desse jeito que você está pensando, não. Te ensinaram isso errado. Calma aí. Deus te deu um cérebro para pensar. Obedeça a Deus. Quando eu obedeço ao Senhor, irmãos, eu não tenho do que reclamar depois. Quinta-feira eu estava contando aqui a cilada que quase que o sujeito me arma lá, Sandra, para botar o carro em outro estado para não pagar IPVA. Eu ia ter que refazer todo o processo com ele, falsificar documento para não pagar IPVA. Você está doido, rapaz? Isso é crime.
E depois, como é que eu subo aqui? Como é que eu vou pregar para vocês? Misericórdia, irmãos. Quantas pessoas não estão nem aí para isso e diz que Deus os está abençoando? Cuidado, irmão, cuidado. Essa palavra, Deus tem abençoado fulano ou beltrano, tem saído da boca de muito crente aí que não sabe o que está falando para os outros. Deus não abençoa, Deus não põe a mão sobre aquele que está em pecado, irmãos. Não abençoa. Isso não existe. Você imagina, o bispo me coloca aqui para ser pastor de vocês. Eu tenho duas mulheres, a Sandra aqui e tem uma outra casinha lá mais para frente. Vocês sabem disso, todo mundo sabe. Eu subo aqui, prego, e louvo, e canto, e não sei o quê, e parece que o céu vem na terra, porque tem gente que faz isso. Um teatro tão lindo desse que parece que é Deus. Aí as pessoas vão lá e pedem oração. Aí, quando eu estou em pecado, eu ponho minhas mãos sobre você e oro por você. Sabe o que eu estou fazendo? Estou te amaldiçoando, porque eu estou em pecado. Eu sempre digo isso para as pessoas: cuidado, meu amado e minha amada, cuidado de você chegar em qualquer lugar e falar: vem orar por mim, bota a mão na minha cabeça, vem orar por mim. Cuidado com esse negócio, hein? Cuidado. Eu estava em Miracema, eu dei essa orientação, e uma jovem foi para o Rio de Janeiro. E quando ela chegou no Rio de Janeiro, depois me contou a história. Foi na igreja de uma parente lá visitar. Essas igrejas malucas, né? E foi lá visitar, chegou lá e o pastor lá pregou, chamou o pessoal, queria oração e foi orar por ela. Já foi botando a mão na cabeça dela, falou assim: não põe a mão na minha cabeça, que o meu pastor falou que só quem põe a mão na minha cabeça é ele. Aí o cara já chegou para trás. Aí ele foi botar a mão no peito dela. Ela falou: que isso, rapaz, você é homem, eu sou mulher, você botar a mão nos meus seios? Olha só para você ver, aí você vai tendo uma noção de quem é o cara que está numa situação dessa. Então, irmãos, essa pessoa não abençoa, amaldiçoa o outro. Quantas pessoas estão por aí, recebendo uma oração que está piorando a vida deles? Aí o sujeito piora, a situação fica pior do que estava. Por quê? Porque desobediência à palavra de Deus, irmãos. Ah, pastor, mas eu não li, eu não estudei. Você não quer, porque a Bíblia está aberta para todo mundo em português. Quem quiser ler, entender, irmão. E tem dúvida, dificuldade, é para isso que existe todo pastor, para tirar dúvida, para ajudar a esclarecer e entender a palavra de Deus. Segundo verbo. Então, o primeiro verbo que eu falei para você, foi o verbo de você assumir compromisso com obediência. Não é obedecer numa coisa e desobedecer em outra, não. Não é obedecer hoje e amanhã desobedecer, não. É obedecer perseverantemente. Segundo verbo, siga. Siga o caminho diferente da maioria. Para com esse negócio de maioria. Já diziam que a maioria é burra. Tudo que é unanimidade tem um troço errado. Porque as pessoas não concordam todos sobre a mesma coisa. Isso é besteira. Isso é bobagem. A maioria não sabe nada. Essa ideia de maioria. O povo é a voz de Deus. Eu nunca vi uma besteira tão grande como essa falarem. Que povo é a voz de Deus? O que, rapaz? O povo escolheu Barrabás. Se amanhã tiver um candidato a presidente do Brasil e for Fernandinho Beiramar, o povo vai escolher. Que povo é a voz de Deus? O que? Isso é uma idiotice que a pessoa fala. O povo não é a voz de Deus. O povo não é a voz de Deus. Siga o caminho diferente da maioria. Olha o que o versículo 5 do capítulo 6 diz. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Tem diferença do tempo que nós vivemos hoje? Sim ou não? Tem diferença. É o que a gente vive hoje, a inclinação das pessoas é para o mal. Está todo mundo querendo se dar bem. Se tem um jeito de dar uma pernada em alguém, a pessoa já fica animada com aquilo. E quer se dar bem, e custe o que custar, e do jeito que for. A perversidade das pessoas aumenta cada vez mais. Noé, ele teve um posicionamento, ele seguiu um caminho diferente. Ele falou: esse povo todinho está indo para lá, dane-se, eu vou para cá. Querido, aprenda isso.
Às vezes as pessoas são levadas. Quando você é mais jovem é pior. Você está num lugar e o cara diz assim: bebe, rapaz, vamos beber com a gente. Vamos beber com a gente para se alegrar, não tem nada demais. Bebe, está todo mundo bebendo. Ué, porque está todo mundo bebendo, é certo? Opa, vamos vender drogas então, porque todo mundo por aí está vendendo droga hoje em dia. Grande parte da população consome drogas. Então vamos consumir também? Opa, fala mentira, então nós vamos mentir para todo mundo, porque a grande maioria das pessoas mentem. Irmãos, aprenda isso. Noé, ele seguiu um caminho diferente da maioria, ele não estava nem aí para o que os outros pensavam. E olha o que Deus disse para ele: a arca é para salvar você e sua família, o resto, ó, já era, eu já condenei, eles já estão condenados à morte, não tem mais jeito. Talvez, queridos, quando a gente não toma o caminho contrário à maioria, a gente está renunciando ao que Deus tem preparado para nós. Não concorde com a maioria. Você está no seu trabalho, seu patrão quer que você faça um monte de coisa errada, engane os outros, minta para as pessoas. Tome coragem, confie em Deus, cara. Confie em Deus que se você for mandado embora ali, Deus vai abrir uma porta melhor para você. Eu vi isso acontecer com um rapaz lá em Friburgo. A gente estava num retiro, ele chegou no retiro meio triste, meu primeiro dia, que ele tinha perdido o emprego. Aí o pessoal perguntou para ele o que tinha acontecido, ele contou. Falou: eu estava lá na loja, rapaz, uma loja que vendia motos, e chegou um amigo meu para comprar uma moto. E aquela moto que estava ali para ser vendida, estava toda engatilhada. É questão de um mês ela ia dar zebra. E eu cheguei perto dele e disse: não compra essa não, que essa aí está com esse problema, esse e esse. Aí o patrão viu, falou com ele: você tem que ir lá e falar com ele, você tem que vender aquela moto, você trabalha para mim, então você tem que fazer o que eu mando. Ele falou: eu não vou fazer o que o senhor manda não, porque eu sirvo a Deus, eu temo mais a Deus do que ao senhor. De tarde o patrão mandou ele embora. Aí ele chegou no retiro triste, aquela coisa toda. Passaram-se uns dias, ele foi trabalhar numa outra loja, para ganhar o dobro do que ele ganhava. Porque o cara ficou feliz com a honestidade dele. Falou: esse não vai me roubar, esse não vai me passar a perna. Querido, tudo que o mundo quer ver é que a gente vá contra eles. E às vezes a gente não tem coragem, a gente concorda com o que as pessoas estão dizendo, irmãos. Pelo amor de Deus, nós somos, e foi cantado nessa noite, como é que é? Não temos mais o medo? Hã? Não sou mais escravo do medo, filho de Deus. Você é filho e filha de Deus, irmão. Você não tem que temer o diabo não, porque a Bíblia diz que o diabo não pode nada contra você. Nada contra você. Não tenha medo do diabo. Agora, tema o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele é aquele que não mata só o corpo, mas Ele pode condenar o seu espírito. Isso é sério. Então, quem é digno de temor é o Senhor, e não o diabo. O diabo já está condenado, meu amigo. Ele já tem os dias dele contados. A gente não sabe a data certa, mas o fim dele a gente sabe qual vai ser. Então, siga contra a maioria, não acompanhe a maioria. Vocês já viram como é que é? Passou esse período de eleição agora. Aí chega perto de Ivan, quem que você vai votar? Eu não estou falando de candidato A, B ou C, não me interessa isso. Ivan, quem que você vai votar? Tem o Zezinho e tem o Antoninho. Aí o Ivan fala: eu vou votar no Zezinho. Mas rapaz, o Zezinho é muito ruim, Ivan. Não, eu vou votar ele para não perder o voto. Quem disse que você perde o voto? Você perde quando você vota no ruim. Você ganha quando você vota no bom. Se é que tem um bom, né? Se é que existe um bom, não sei. Você está entendendo o pensamento? Esse pensamento do mundo não é o pensamento de quem está em Cristo, irmãos. A gente não pode acompanhar a maioria. Noé, ele foi contra a maioria, e ele e a sua família foram salvos, e todos os outros morreram. Terceiro verbo, para colocar para a gente terminar aqui nessa noite, é o verbo esperar, e esse verbo é duro. Paciência é uma coisa que a gente tem uma dificuldade de cultivar terrível. Espere pela recompensa que o Senhor te prometeu. Está doendo, está sofrendo, está apertado, a coisa está ruim, irmão.
parece que não vai chover, só seca e a nuvem não aparece no horizonte. Querido, mas você sabe que Deus prometeu que a chuva virá. Então fica firme que a promessa vai acontecer. E a recompensa vai chegar. Noé, cara, não viu chuva. Aquele lugar é seco, a Bíblia diz que nunca tinha chovido sobre a terra. Sou eu, não é. A Bíblia diz que nunca tinha acontecido de chover sobre a terra. Agora Deus está mandando o cara construir um barco gigantesco. Onde isso vai boiar? Como é que isso vai boiar? Não tem nem lugar de água aqui perto. Nunca havia esse tal de chuva. O que é dilúvio? Que palavra é essa, dilúvio? Mas eu não quero nem saber, eu quero obedecer, porque Ele falou que eu e a minha família vamos nos salvar. Queridos, há uma promessa do Senhor para você, para mim, e para todo aquele que se encontra com Jesus, que nós teremos a vida eterna com Ele, querido. Olha essa promessa, querido. Para isso a gente tem que viver aqui em obediência. A gente tem que ir contra a maioria. A gente tem que obedecer ao Senhor em todas as coisas. Senão, querido, não vai dar, nós não vamos chegar lá. Nós não vamos ver o resultado que é a promessa do Senhor. E saiba de uma coisa: aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que não cumpra o que prometeu. Se Deus falou, Deus vai fazer. Uma vez, eu estava na escola dominical, tive uma discussão com a irmã na escola dominical, por causa desse negócio. Como dizia o cara da televisão, deixa eu molhar o bico. A boca está seca. Queridos, ela chegou e estava falando sobre profecia. E esse é o grande problema. Entre aquele que é espiritual e que vive pulando igual pipoca e aquele que lê Bíblia. O que lê Bíblia é infinitamente superior ao pipoca. Porque o que lê Bíblia, ele sabe onde está escrito, ele pode provar. O que vive igual pipoca, ele só tem a experiência dele e mais nada. Isso é um problema. Não que a gente não tenha que ter experiências com Deus. Mas aí ela virou e falou assim: não, quando Deus entrega, dá para a gente uma profecia, a gente fala para a pessoa precisa aceitar e receber para como se cumprir na vida dela. Eu falei: não, senhora, opa, seu Deus está com defeito. Deus está com defeito, a sua Bíblia está com defeito. Porque a palavra de Deus diz que quando Deus fala, irmão, já era, vai acontecer, vai chover, a chuva chegou, tempestade, Acabe ficou quase atolado na lama. Deus falou que ia chover, irmãos. Opa, Deus falou para Noé: constrói a arca. Você não sabe para que serve isso, você não sabe como é que faz isso, você nunca entendeu nada disso, mas faz o que eu estou mandando, porque eu vou salvar você e a sua família. Querido, quando Deus fala, acontece. Essa história de alguém chegar, botar a mão na sua cabeça, orar, dar uns tremeliques, dar uns pulos para cima, oh, é isso que estou te falando, meu servo, vai ser isso, isso e isso. Passa 1 ano, 2 anos e nada aconteceu. Quem falou? Foi o homem ou foi o diabo? Mas Deus não foi. Pode ter certeza disso. Outra coisa, aprenda isso. A Bíblia nos ensina a julgar toda profecia. Então, tudo que se diz profecia tem que ser julgado. E julgado por quem? Pela palavra de Deus. Terceira coisa que eu te digo: não existe na Bíblia uma única profecia para a vida de uma pessoa em particular. As profecias são para uma nação ou para a igreja. Não tem Bíblia para a vida de pessoas em particular. Oh, sobre Jesus, cabeça da igreja, o Senhor, o ungido, aquele que veio para nos salvar. Não está falando da vida particular de uma pessoa. Para pensar, vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia, irmão. Se todo mundo que se diz profeta por aí lesse Bíblia, profetizava muito menos, falava muito menos bobagem do que tem falado por aí nos dias de hoje. Cuidado. Obedeça a Deus. Aquilo que está respaldado na palavra dele, e não na cabeça de outra pessoa, não. Cuidado. Fulano falou, me ensinou, opa, está na palavra. Paulo diz que os crentes de Bereia eram o quê?
Nunca viram falar dos crentes de Bereia, irmãos? Era aquele grupo lá que Paulo chegava, pregava, eles saíam para o canto, anotavam tudo, e Paulo, mas isso aqui que você falou? Isso aqui, Paulo? Esses crentes eram os abençoados, porque eles queriam saber aonde está a prova daquilo. Hoje não. Deu 3 reteté e chutou para cima e falou que é Deus, o cara engole e vai embora feliz da vida. Ah, pastor, mas você fala muito dessas coisas, por quê? Porque eu já fui vítima disso. Porque eu já recebi de profetada quando eu era solteiro, irmãos, de casamento, tive que repreender, de vida, de tantas outras coisas. Estou esperando até hoje o navio, que uma senhora aqui de Itaperuna falou que Deus me colocava num porto que eu ia viajar pelo mundo todo. Até hoje eu não vi o navio. Aí você fala, pastor, está zombando das coisas. Não, estou zombando da coisa da carne dela ou do inimigo. Mas de Deus é que não foi, porque Deus não é filho de homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho de homem para que não cumpra o que prometeu. Se Deus te prometeu, meu amado, vai acontecer. O que está na Bíblia, que é promessa de Deus, vai acontecer. Mas não está na Bíblia? Cuidado com esse negócio. Então, querido, aprenda isso. Obediência é o primeiro passo na nossa vida. Obedecer o que Deus manda. E aí o que acontece então? Agora, no final de tudo isso, Deus fala para Noé: entra, fecha a porta. Acabou. Agora começa a cair os primeiros pingos. Infelizmente, querido, quem está lá fora, quem está contra o Senhor, quem quer ser maioria, quem quer agradar a sociedade, quem quer fazer bonito para os homens e mulheres verem, são os primeiros que, quando caem os primeiros pingos, são os primeiros a se desesperar e dizer: por que eu não acreditei? Por que eu não dei crédito? São os primeiros. E aí há uma diferença. Você vai estar dentro da arca, mas quem está do lado de fora pode chorar, pode se desesperar. Depois que a porta for fechada, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Quem é a arca hoje? Qual é a arca hoje? A arca hoje é a igreja, irmãos. A igreja do Senhor Jesus está aqui pregando salvação para todo mundo. Nós temos que estar igual Noé nesses dias hoje, dizendo para os outros, porque tem gente que nem acredita na Bíblia mais, tem gente que nem acredita em Deus mais, tem gente que nem está acreditando em Jesus mais, não quer nem saber de nada, acredita em tanta besteira por aí, em OVNI, em ET, não sei o que lá mais, mas não acredita em Jesus, não acredita que Ele vai voltar. Então, querido, hoje nós estamos como Noé, nos tempos tão ruins como de Noé, e o Senhor está nos chamando para obedecer, irmãos. Não interessa, estão falando, estão rindo e zombando a gente, deixa zombar, porque a chuva vai chegar, irmão. Deixa zombar, porque a porta vai fechar. Hoje, a porta da arca fechou para um monte de gente no mundo todo, sabia? Porque eles morreram, e morreram sem Cristo. E depois que morre, não tem mais nada que se possa fazer por essa pessoa. Já era, ele não aceitou Jesus, não mudou de vida, morreu daquele jeito, não há o que fazer, mas a porta selou. Já era. Então, queridos, a gente precisa aprender com Noé a ser obedientes, e Deus está chamando cada um de nós hoje para sermos obedientes. Sermos obedientes em todo tempo, em todas as coisas. Obedeça às autoridades, obedeça às leis, obedeça a palavra de Deus, obedeça a Deus, obedeça a tudo que é para ser obedecido. Nós precisamos aprender a fazer isso, irmãos, porque às vezes nós queremos ser tão crente, tão santo, tão anjo, mas a gente não obedece às leis que tem no mundo. A gente transgride as leis que estão aí para serem obedecidas, e quando eu transgrido a lei que está sobre a minha vida, eu estou indo contra Deus, porque Deus diz que nenhuma autoridade há que não foi estabelecida por Deus. Não é o Beltrano ou fulano que está no poder, mas é a posição de governo. Entenda bem isso. Existe uma posição de governo, uma hierarquia que é estabelecida e que vai ser preenchida por alguém.
Não é que Deus botou fulano ou beltrano para ser prefeito ou vereador, não. Isso aí somos nós que escolhemos. O grande culpado de ter um bom prefeito ou um mau prefeito, um bom presidente, um mau presidente, um bom governador, um mau governador, somos nós. Não é Deus. Deus estabeleceu a hierarquia, então aquele cargo tem que ser preenchido. Mas quem vai para lá, somos nós que escolhemos. Então a gente não pode pôr a culpa em Deus nesse negócio. Mas nós temos que obedecer a lei. Opa, é lei que você tem que votar? Então você tem que votar. É lei que você não pode passar no sinal vermelho? Você não pode passar, irmão. A gente tem que obedecer a lei, queridos. A gente tem que obedecer as coisas da nossa vida. A gente tem que obedecer o pai e a mãe. Tem gente que pensa, né? Agora eu sou homem adulto, tenho uma família, não tem mais obediência a pai e mãe. Não, meu pai tem 88 anos, ele ainda é autoridade sobre a minha vida. Ele é autoridade sobre a minha vida. Toda vez que eu vou lá em Pádua, ou eu ligo para ele, ou ele para mim, eu termino dizendo, benção, pai. E ele fala, Deus te abençoe, meu filho. Porque ele tem autoridade para me abençoar. A gente tem que aprender a lembrar disso, queridos. Só que nós estamos esquecidos dessas coisas. Noé não esqueceu. E Noé não se arrependeu. Porque depois que a arca fechou, depois que a chuva, que era algo que ninguém conhecia, depois que a arca está pronta também, que é algo que ninguém conhecia, o dilúvio veio. Imagina, lá dentro está fedendo. Você imagina aquele monte de animais ali, né, defecando. Não é fácil não, hein? Limpar, que você imagina o tijolão que o elefante não deve fazer, o hipopótamo, hein? O negócio deve ser feio, hein? Deve ser moleza não, hein? Mas eu acho que pior do que a galinha não tem nada para catingar mais, né? O negócio é terrível, né? É brabo. Um dia eu estava em Niterói, fui no MAN, aquele Museu de Arte Moderna que tem ali em Niterói, em Caraí. Aí fomos lá ver uma exposição. Quando nós chegamos lá dentro, você não tem noção o que é arte moderna. Tinha uns galinheiros cheios de galinha, que fedor. Falei, cruz creta, está catingando essa arte, vamos embora daqui que não dá para ficar não. Mas lá dentro da arca está fedendo, mas quando ele olhava do lado de fora, o que tinha? Morte. Então, morrer ou aguentar o fedor, é melhor ficar ali aguentando o fedor. Eu sei que nessa arca aqui, irmão, a gente não pode nem concordar uns com os outros. Às vezes a gente tem posições diferentes. Você fala, pastor chato, pastor enjoado, pastor não sei o quê. Você pode falar de mim, eu posso falar de você. Mas, meu irmão, enquanto nós estamos aqui dentro, nós estamos protegidos. Quando a gente cai do lado de fora, sabe o que está lá? É morte. Morte. Lembre disso. Deus está te chamando hoje para obedecer a palavra dEle e a Ele. Não importa que pareça doideira, não importa que pareça loucura, mas é a palavra dEle. Amém? Quero te convidar para se colocar em pé para nós orarmos.